Aceitou me receber aqui em Belém do Pará o professor Ian Blois e nós vamos conversar agora sobre integração fiscal nas empresas. Bom, sejam bem-vindos a mais um Prosa de Mestre. Eu estou aqui com o professor Ian Blois. Apesar de ser muito jovem, ele é contador, ele é professor, vice-presidente do CRC Pará e também é empresário contábil na Blois e Oliveira, aqui de Belém, né? Obrigado, meu querido, por receber a gente para mais esse papo aí, viu? Um prazer receber vocês aqui em Belém, com uma chuva marota, um gostoso. É isso aí. Essa prosa de mestre. Ainda não tomei açaí, cara, mas eu acho que hoje, depois saindo daqui, eu vou tomar um açaí. Mas você toma açaí gelado aqui, não? Sim. É, né? Tem uma diferença pra gente, tá? Vocês, o açaí é energético. A gente é sonífero. Ah, é? Eu não dou conta, eu não posso tomar açaí de noite, cara. Eu fico ligado. Pra vocês dá sono. É porque não tem açúcar, não tem MM, não tem mel, não tem nada. Ele é puro e natura. Um dia desses eu vi um cara comendo açaí com jujuba. Eu fiz assim, não é possível. Eu fiz assim, eu preciso falar isso lá em Belém do Pará pra ver qual é a reação das pessoas lá. Que é com farinha. Com farinha, isso aí. Bom, gente, então vamos lá, porque interessa. Ô, Ian, você já é contador há algum tempo, experiente, professor, enfim. E a gente sabe que existe um pânico nas empresas hoje quando a gente fala da integração fiscal com o financeiro. E é folha de pagamento e tudo. E a gente nota que existe essa lacuna, né, com relação à profissionalização desses processos todos e a um sistema que integre tudo isso, né? Como é que é a sua experiência com relação aos seus clientes e nas empresas que você já atuou hoje com relação a isso? Então, Henrique, a gente necessita de fato de fazer a integração dos sistemas. E eu vou fazer um parênteses e voltar um pouco para 2018. Em meados de 2018 saiu uma publicação errada de uma revista nacional dizendo que a profissão de contabilidade, a profissão do contador ia acabar em 2025, mais ou menos assim. Foi um erro gravíssimo que aconteceu, mas a gente não pode negligenciar esse erro. A contabilidade não vai acabar, de fato não vai acabar e não vamos entrar no mérito disso agora, mas a forma que a gente vê a contabilidade ela vai modificar completamente. E aí é um alerta para o profissional da contabilidade, principalmente os empresários contábeis. A gente não pode mais trabalhar do jeito que sempre trabalhou. Não é inadmissível hoje em dia tu lançar uma folha de pagamento na mão. É inadmissível tu ter um retrabalho em fazer novamente uma escrita fiscal na contabilidade se já está no teu sistema de escrita fiscal. E para que fazer escrita fiscal se tem um sistema hoje que importa o XML para a gente e já traz essas informações com uma possibilidade zero de erro, de eu colocar um NCM errado, de eu colocar uma tributação onde eu não deveria tributar. Então essa integração, além dela facilitar a vida do profissional de contabilidade, facilitar a vida do contador em relação a isso, ela minimiza diversos erros e principalmente dá uma sobrevida para os escritórios. Porque se a gente não modificar o que a gente faz hoje, a gente vai se perder no tempo. É verdade. O que acontece hoje, Henrique, é o contador tem que parar de ser extremamente técnico e passar a ser o que a ONU já traz há alguns anos, uma teoria chamada de contador global. É aquele contador que tem uma visão geral de mundo, tem uma visão geral de gestão. Não pode ficar preso apenas ao quê? A execução técnica. A execução técnica a gente deixa para os bons sistemas a gente e fazer essa integração com os outros. Em gestão 360 graus, né? Todas as áreas da empresa conversando entre si, interagindo, integradas, e isso a gente, seguindo isso aí, na verdade, o termo 360 graus é um termo usado, mas a administração sistêmica já existe há muito tempo, né? Agora, o que eu quero, na verdade, te perguntar é o seguinte: a gente vê que hoje existe meio que uma briga de foice quando a gente fala de integrações na empresa, né? A gente vê uma briga de foice entre contabilidade, gestão, administração e sistema, né? E aí a gente passa até por uma implantação de um software e isso, às vezes a batata quente dali, aqueles problemas vão passando de mão em mão. O que você acha que hoje, né, no mundo de hoje, qual que você acha que seria a melhor solução para a gente resolver esse impasse do passar a batata quente? Ah não, a culpa é do contador. Ah não, a culpa é do empresário que não conhece o ramo dele. Não, a culpa é do sistema que não fornece a ferramenta adequada para poder suprir essa necessidade.
necessidade. O que você acha que está faltando para a gente poder fechar esse ciclo de uma vez por todas? Primeira coisa mesmo, parar de brigar. Parar de brigar. Porque não tem por que ficar brigando. E o que acontece? Eu chamo até a atenção dos colegas que são contadores em relação a isso. Às vezes, no medo de perder o cliente, o medo de dizer qual é a sua vulnerabilidade, atrapalha o processo. Eu não tenho vergonha hoje de chegar um cliente do escritório e dizer assim, eu queria trazer um supermercado para te tomar conta. Cara, o supermercado não é minha praia, CMS não é meu ramo, tem outros ramos de atuação. E o contador tem que ter a ciência de que ele tem algumas situações que ele não consegue resolver no sistema, ele precisa dos caras do sistema. E o cara do sistema tem que ter a consciência de que ele, fazendo um deparo, configurando uma situação, não vai conseguir resolver a situação se não precisar de uma informação técnica do computador. Exatamente. E aí o que a gente fala ali em gestão 360, administração sistêmica, visão holística, é um termo que já conhece, existe, mas de fato o que tem que acontecer é que não dá para um profissional ser a gestão 360. É verdade. Não dá para um setor ter a visão holística. Ele precisa da integração entre esses sistemas em relação a isso. Mais do que integração entre os sistemas, é a integração entre os setores. E aí uma boa reunião de formação, de planejamento, resolve muita coisa. Mas dentro desse processo como um todo, cada um tem que saber qual é a sua limitação e qual é a sua atuação e assumir a responsabilidade dentro desse papel. E essa integração vai funcionar de maneira exemplar. Por exemplo, eu trabalho com diversas instituições hoje e um lema, uma estratégia minha de muitos anos é a instituição, quando tem a ferramenta ou tem a opção, de fazer a contabilidade dentro dela, porque o que acontece dentro do escritório? Tem alguns clientes que façam a contabilidade aqui no escritório, mas uma boa parte deles, devido ao porte, tamanho, complexidade, eu monto a minha equipe e levo para dentro do cliente. Perfeito. Quando eu levo essa equipe para dentro do cliente, eu não uso o meu sistema, por duas situações. Ética, porque o sistema está contratado para ser usado dentro da minha instituição, aqui dentro do escritório. Então, se eu levar lá para dentro, vai dar uma pirataria. Segunda situação é, o contador é passageiro. A hora que eu sair da instituição por motivo de não dar mais conta de prestar o serviço, de não gostar mais do serviço, qualquer outro motivo que aconteça, o sistema é deles. Então eles não ficam vulneráveis a um profissional. A informação é deles, o sistema deve ser deles. Então, por causa disso, nesse parênteses, é um cara trabalhando com 5, 6 sistemas diferentes de integração, de contabilidade, de arquivamento de XML, arquivamento de outros tipos de notas. Por causa disso, eu acabo não tendo pernas suficientes para configurar todos os sistemas sozinhos. Então a gente precisa muito de uma ajuda do pessoal do sistema para poder fazer isso, fazer essa integração. Tecnicamente a gente tem a informação contábil, mas o cara do sistema tem a informação de onde vai apertar o botão, qual é a informação que vai ser colocada em relação a isso. E mais do que isso, o gestor em saber, principalmente, dizer qual é a informação que ele precisa para poder ter o poder de tomar a decisão. Então ali precisa de uma integração muito mais do que sistemas em relação a isso. O que falta muito para a gente hoje é uma integração de pessoas. E a gestão de pessoas tem que entrar nesse processo. Entendi. Arquivamentos e gerenciamento como um todo. A gente volta a falar um pouco sobre o que? Contador global. Dentro dessas N situações que a gente tem que gerenciar, tem que também gerenciar um pouco as pessoas para poder harmonizar essas ideias ali. Entendi. Falando ainda sobre a questão da integração fiscal na empresa, Ian, me fala o seguinte: qual que você acha que tem que ser, assim, a dificuldade principal superada para eu poder ter tudo conversando bem nos setores, né? Por exemplo, o setor de vendas integrado com o financeiro, o sistema funcionando bem, o gestor, relatórios vindo na hora que eu preciso. O que precisa ser feito hoje para eu poder superar isso e resolver isso aí de uma vez por todas? Organização, Henrique. Eu acho que o gestor do escritório, ou quem vai tomar conta desse processo, ele tem que montar um bom organograma, na verdade, um bom fluxograma das informações. E montando esse fluxograma, ele vai conseguir dizer para os departamentos dele o que ele quer que cada sistema, que cada departamento entregue de informação para o outro. E aí é alinhar com as ferramentas tecnológicas que a gente tem. Por exemplo, na hora que tu me traz os arquivos do XML, que segue puxa para mim, eu vou saber alimentar isso lá dentro do meu sistema de contabilidade. Dentro desse sistema de contabilidade, eu vou conseguir configurar lá na minha escrita fiscal, para depois ele mandar certinho essa informação lá para a minha contabilidade, para eu não ter... Para que eu vou escriturar 2, 3 vezes uma coisa se o meu setor fiscal já fez aquilo? Para que eu vou fazer, digitar novamente a minha folha de pagamento se a minha nota como pessoal já fez aquela folha de pagamento?
E se eu tenho um sistema lá de vocês, eu sei que traz aqueles dados do Excel, da integração da folha, para que eu vou ficar pedindo para o cliente 2, 3 vezes o ponto do cara, vou ficar pedindo de 2, 3 vezes as alterações que têm que ser feitas, se eu já tenho um sistema que pode fazer isso e minimizar o meu trabalho aqui. Porque na hora que o meu cliente está me mandando isso de uma maneira já útil, de uma maneira já fácil, o cliente está me mandando isso só uma vez, mas eu tenho aqui 40, 50 clientes que vão mandar essa informação. Perfeito. Então, se eu não otimizar isso aqui, eu vou perder muito tempo nesse processo e deixo de atender o meu cliente do quê? Uma consultoria. Ele não quer saber somente quanto ele tem que pagar de hora extra, ele quer saber se eu posso reorganizar aquela escala para diminuir a hora extra. E esse é o meu papel aqui dentro, simplificar essa contabilidade para o cliente, para ele ter uma informação útil no final. Isso é interessante, cara. É realmente o contador, ele ter esse papel, né? Como você falou, é o contador global, né? Ele tem um papel realmente de enxergar e de prestar essa consultoria para a empresa e fazer todas as áreas conversarem. Porque eu acho que a contabilidade, enquanto ciência, né, ela realmente tem um papel fundamental na vida das empresas. A administração é uma ciência que é apreciada por todos os gestores, que a maioria foi para uma faculdade de administração, mas realmente a visão que um contador ele pode trazer para uma empresa, ela pode realmente caminhar para novos horizontes, né? E, principalmente quando a gente fala nas integrações de sistema, integração de folha de pagamento, integração de financeiro, integração de fiscal, que vai respingar inclusive na minha venda. Porque tem muita empresa que perde venda ou que erra no processo de venda porque o estoque do cara está errado. Isso vai até um pouco mais além do que isso, Henrique. Se a gente for ver a questão estatística no Brasil, nós temos mais ou menos 20 milhões de empresas no Brasil. Esses 20 milhões de empresas, tranquilamente, mais de 70% são micro e pequenas empresas. Nesse processo, o que acontece? A maioria delas, o único profissional de nível superior que eles têm contato é o contador. Olha só. Que é obrigatório para fazer a abertura. Sim, evidente, sim. Não menosprezando diminuindo o trabalho das outras profissões. Mas às vezes não tem poste para contratar um gestor, para contratar um economista. Sim. O contador passa a ser um papel. E dentro desse processo, muitas vezes, se a gente conseguir auxiliar esse empresário, esse empreendedor, ele vai conseguir melhorar e crescer muito mais. Por exemplo, um cliente que eu peguei pequeno porte há pouco tempo atrás, ele tinha basicamente 5 produtos que ele trabalhava. Desses 5 produtos, eu tinha um produto que tinha um valor financeiro muito baixo e um valor financeiro mais alto. Ele priorizava vender esse produto com um valor financeiro mais alto. E priorizava muito, desgastava muito o comercial dele para poder vender esse produto mais caro que ele tinha, porque na cabeça dele é o que gerava mais renda. E quando a gente foi fazer os cálculos, a margem de contribuição do produto que tinha o menor valor de venda era infinitamente maior, percentualmente falando, do que o outro. Então, se ele focasse a venda dele naquele produto mais barato, ele teria mais lucro, porque ele ia gerar mais, a margem de contribuição dele era muito maior e ele conseguiria ter o quê? O melhor giro do estoque. Olha aí, dele. cara, é verdade. Uma técnica aplicada a esse empresário de pequeno porte. Ele aplicou e conseguiu desenvolver a atividade dele. A gente acaba muitas vezes realmente, isso aí que você falou é muito interessante, porque a gente acaba muitas vezes focando somente em grandes empresas, né? A gente olha, quando ele fala de administração, de sistemas, a gente pensa em algo muito grande, em uma empresa com mais de 500 funcionários e realmente isso que você falou é fundamental. A maioria dos empresários da nossa nação são pequenos e médios, né? São pequenos. E eles acabam administrando seus negócios muito mais pelo instinto, né? É o tino comercial, é a vontade de vencer, é o desejo de empreender. O cara às vezes tem uma história na família de empreendedorismo. Entendeu? Então ele insiste, ele vai, ele mete as caras, ele quer vencer na vida e isso é muito bonito. Isso é muito bom de se ver. A gente que tem negócio, que vive e respira empresa diariamente, não tem como a gente não vibrar com essas histórias, né? De pessoas que lutam, que batalham, que acordam cedo, que enfrentam esse manicômio tributário. Isso é muito bacana. Mas ao mesmo tempo que elas têm um instinto muito forte, o conhecimento técnico, ele nunca foi tão demandado como nos dias de hoje.
porque hoje você não tem mais espaço para amadores em área nenhuma, né? Então, realmente, o profissional de contabilidade, que ele é global, como você falou, isso é um insight que eu estou tendo agora, que ele consegue prestar um serviço de consultoria, uma contabilidade consultiva para o cliente dele, ele se destaca no mercado de uma forma fantástica, porque o serviço técnico, ele é muito, muito, muito bem-vindo. Aí você une a garra, a gana de um empreendedor firme, forte, resiliente, com conhecimento técnico, de um profissional capacitado que consegue guiar ele ali nos caminhos das boas práticas. Aí ninguém consegue segurar uma empresa dessa. Não é verdade? Além disso tudo, tu cria uma fidelidade enorme. Imagina você, contador, com aquele cliente que começou contigo, abriu uma empresa contigo, tu deu a orientação para ele conseguiu se direcionar. Qual é a probabilidade desse empreendedor mudar de escritório de contabilidade? Não vai mudar nunca, é verdade. Não é impossível, mas é muito pequeno. É verdade. Você construiu uma carreira junto com ele dentro desse processo. E aí é um alinhamento em relação a tudo isso. Mas para isso o contador também tem que ser inteligente o suficiente de dizer assim, olha, começar a direcionar as ferramentas certas para que ele tenha economia no tratamento, para que ele tenha eficiência nas vendas dele, para poder fazer o que é uma integração entre todos os sistemas que a gente tem em relação a isso. Porque lá na ponta, o empreendedor também precisa de um sistema de qualidade para poder fazer o quê? A integração para a gente. E essa via de mão dupla aí Perfeito. Facilita os dois, tanto no conhecimento, na evolução das duas áreas, tanto do empresário quanto do contador, e numa continuidade, não existe mais o princípio da continuidade, uma continuidade aí das instituições, tanto a empresa de contabilidade quanto o empreendedor ali na outra ponta. Eu particularmente gostei muito e acho que deve ter agregado aí para todos, né? Bom, eu queria convidar você para poder se inscrever no nosso canal, se você não está inscrito ainda, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, curta esse vídeo e aí você nos incentiva a gerar cada vez mais conteúdos relevantes para toda a classe contábil. Meu querido, muito obrigado, foi uma satisfação enorme estar aqui e eu espero poder voltar mais vezes, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês, daqui a pouco a gente sai para tomar um açaí, deixa o pessoal só na vontade. Ah, beleza. Quem gosta de açaí aí vai passar uma invejinha, viu? Gente, um abraço a todos e até a próxima.